Boa noite. Eu não sei exatamente porque hoje eu estou tão mais nervoso do que da última vez, mas deve ter alguma razão, né? A lógica seria eu estar nervoso da primeira vez, né? Mas não, é engraçado isso. Mas as coisas acontecem assim, né? Primeiro eu peguei esse encarte aqui que estava ali na bancada e está dizendo assim aqui, né? Deus é o quê? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, o guia e modelo. Kardec, a base fundamental, né? E nessa ordem nós, né, que temos a tarefa de representar isso tudo e fazer algo de real e de prático na sociedade que nós vivemos, né? Já durante algum tempo eu sou militante dessa coisa da espiritualidade já há muitos anos e de formas diversas, né? Mas uma coisa que eu brigo assim, há muito tempo é de como transformar isso em prática. Nós estudamos muito, nós temos, no caso das casas espíritas, o Pentateuco e tantos outros livros mais, mas se nós não conseguirmos colocar isso em prática de fato nas nossas vidas e nas vidas que estão próximas a nós, isso corre o risco de se tornar um estudo vazio, porque nós precisamos fazer a prática, porque como seres encarnados, nós precisamos praticar aquilo, porque nós vivemos nesse mundo de práticas, né? E não só de teorias, e não só de pensamentos, né? Porque muitas vezes nós temos vontades, pensamentos, sentimentos maravilhosos, mas se nós não colocarmos em prática, a gente não dá cabo do que precisa ser dito, né? Então aqui diz uma coisa muito... do que a gente vai falar um pouco hoje, que fala, fora da caridade não há salvação, né? E entendendo que o voluntariado é uma forma prática da caridade, eu gostaria de ter uma conversa com vocês. Na verdade, quando eu falo essa coisa de palestra, é um termo um tanto pesado, assim, quando fala o palestrante, então fala quem é. E na verdade é para a gente trocar conhecimento, porque eu acredito muito nisso, nessa troca contínua, né? Troca de saberes, né? Todo mundo tem alguma coisa para passar. Mas voluntariado é um tema que eu estudo há algum tempo e eu gostaria de trocar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. Mas antes de entrar propriamente assim, nos slides, eu gostaria de lembrar assim, a gente fala muito sobre voluntariado, a gente fala muito sobre caridade, a gente ouve falar especialmente caridade na casa espírita, e quando a gente tem a oportunidade de ver um projeto como o do nosso grande amigo Eli, por exemplo, a gente acha um projeto muito bonito, e é de fato muito bonito. E precisa de muito apoio de todos nós, de alguma forma, não precisa estar todo mundo na frente, no front, mas se alguém ajudar de alguma maneira, isso vai ser de fato a caridade que nós falamos. Mas acho que existem níveis de caridade, muitas vezes a gente não se liga, né? Quando a gente pega um grande projeto, que tem uma grande visibilidade, que todo mundo vê que a gente está ajudando, colaborando, isso fica muito evidente. Mas existe a caridade dentro da nossa família, vocês já pensaram nisso? Existe a caridade no ônibus, no metrô, no trabalho, no hospital, na fila. Isso também é o papel de um espiritualista. Pensar na caridade o tempo todo da sua vida. E não somente nos grandes projetos. Até porque, geralmente, os grandes projetos já tem um monte de gente fazendo, mas dentro da minha casa só eu posso fazer. O Eli não vai sair do projeto dele para fazer caridade na casa do Vander, porque essa caridade que precisa existir na família do Vander tem que ser feita pela Valéria, pelo Vander, pelo Vitor, pelo Dene, pelo Pedro, pelas pessoas que convivem neste lar. São pequenas coisas, mas às vezes a gente se perde, porque a gente fica achando sempre que tudo é responsabilidade do outro. Não estou dizendo para vocês que eu sou exemplo disso não, tá? Eu estou falando porque eu preciso ouvir. Né? É sempre assim, eu estou falando que eu preciso ouvir, mas é uma reflexão. Toda vez que nós usarmos um termo, assim, que é muito comum para todo mundo, como bem, caridade, amor, vamos pensar como está dentro de nós. Cada vez que nós pensarmos em fazer uma grande varredura na praça, vamos pensar se estamos varrendo perto do nosso pé. Porque varrer a praça e não varrer o pé significa continuar sujando a praça. Então a reforma é sempre o quê? Íntima.
Eu posso mudar quem? Eu mesmo. Eu não consigo mudar o outro. Se abrir a cabeça com o machado e botar alguma coisa lá, sai, não adianta. Porque a pessoa precisa colocar os conhecimentos por ela própria, uma vez que ela tem esse sentimento. Então nós vamos falar sobre voluntariado. Hoje essa palestra, os slides são muitos, eu sei que daqui a pouco a Valéria vai ficar falando comigo assim, 5 minutos, 1 minuto, está acabando. Ela faz esse papel sempre, né? Então vamos lá, por favor, Raj. Bem, mas o que é voluntariado, né? Vamos entender, essa palestra é uma palestra genérica que eu uso em outros lugares, mas vamos entender voluntariado como nós entendemos, como a caridade que é tão comum, deveria ser tão comum na casa espírita e nessa egrégora, né? O que é voluntariado? Segundo definições das Nações Unidas, o voluntário é a pessoa que dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas de atividades. Organizadas ou não, nem sempre são bem organizadas, mas isso não muda nada, e de bem-estar social ou outros campos. Tem sempre a história do bem-estar social, né? A gente está sempre pensando no outro, senão, né? Se eu continuar pensando só em mim, não adianta nada, né? E às vezes acontece, tá? Vamos lá, Rádio. Também podemos definir o voluntário como um agente de transformação, isso é fato. O voluntário, quando ele chega num campo de trabalho, numa área que ele está se doando, ele sempre vai fazer uma mudança. Espera-se sempre para melhor, mas ele sempre faz uma mudança onde ele está atuando. E ele é um agente de transformação que presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu tempo e conhecimentos. Este voluntário realiza um trabalho gerado pela energia do seu impulso solidário, né? O que faz a gente sair da nossa casa, né, e fazer qualquer ação voluntária? É porque a gente tem um impulso solidário, porque tem alguma coisa que nós acreditamos maior do que simplesmente a troca venal, a troca de dinheiro que essa sociedade vive o tempo todo. Então, se nós acreditamos nisso, nós nos movemos a fazer algo para melhorar a sociedade como um todo. E nós que temos uma visão, ou procuramos ter uma visão espiritualista, nós precisamos pensar isso de duas formas, né? Temos que pensar a reação disso no plano material, né? Mas também no plano espiritual, né? Como é que será a nossa dedicação de contribuição, de ajuda, ou de mesmo quem está no front, no caso do nosso amigo Eli, espiritualmente, né? Como é que é isso? Que ali nós estamos vendo 50 pessoas, mas será que desencarnados tem quantos? E nós conseguimos dar alento, amor, porque quando você está fazendo uma prática dessa, você está ensinando que o amor é possível. E de repente você está ensinando para um número muito maior de pessoas que você não tem nem noção. Então assim, às vezes pequenas práticas nossas, no campo material, elas têm uma pequena parcela, mas nós não sabemos o reflexo disso no campo espiritual. Vocês já pararam para pensar que uma única pessoa que de alguma forma, com a nossa prática, com o nosso amor, com a nossa dedicação, nós conseguimos tirar de uma vida de sofrimento, ela pode mudar, uma geração inteira. Porque se ele morresse naquele momento, talvez ele não conseguisse cumprir outras partes da missão dele encarnatória. Como você é um agente de transformação, você permite que a partir dele o mundo se transforme. Então nós nunca sabemos o tamanho do nosso poder de ação, como amor, dedicação, caridade na vida do outro. Por quê? Nós só temos contato com ele naquele momento. Nós não vamos acompanhar essa vida. Mas muitas vezes a nossa ação transforma essa vida para muitos anos à frente, né? Por que será que está escrito aqui que fora da caridade não há salvação? Por quê? Porque fora da caridade, a gente só olha o nosso próprio umbigo. Natural, né? Porque nós temos uma coisa de sobreviver no planeta, trabalhar, estudar e tudo mais, né? Então, fora da caridade não há salvação, porque eu não consigo olhar o outro, eu não consigo ter um olhar empático. Então, quando eu estou olhando muito para o meu próprio umbigo, eu não tenho tempo para perceber o que o outro está me dizendo. E eu faço julgamentos em cima das minhas próprias experiências. Eu não ia falar nada disso, tá? Mas a coisa está indo. Bem, então vamos passar para o próximo. Mas por que despertamos para o serviço voluntário? Raj.
Estudos indicam dois componentes fundamentais: o despertar de cunho pessoal, a doação de tempo, esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática. Quando eu digo assim, eu não posso ficar indiferente. Está acontecendo isso, eu não posso ficar indiferente, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso, em geral, é um despertar de cunho pessoal. Outro é um despertar de cunho social, né? Movido pela tomada de consciência dos problemas do mundo real, que leva à busca de um ideal. Geralmente questões políticas, questões do país, onde você se envolve um pouco mais. Ou comprometimentos com uma causa, por exemplo, a causa espírita, né? Isso é um despertar maior, não é só um despertar pessoal, é um despertar por uma causa, que você resolve que aquilo é um valor importante para a sua vida e que você será, de certa forma, um militante disso e vai doar tempo para que essa causa vá à frente. Nesses dois componentes, o sentido de altruísmo e solidariedade são vistos como virtudes pelo indivíduo, aliados ao sentido de caridade, que tem forte herança cultural e religiosa e determinam o nível de engajamento do voluntário. Sim. Quanto maior espírito de caridade, de amor, de empatia que esse voluntário tem, mais ele se dedica, com mais força ele faz isso, né? Tais atitudes possuem um enorme potencial transformador do indivíduo, impactando no seu crescimento interior. Aqui a gente começa a falar um pouco do título dessa conversa, né? Que assim, que na verdade, quem está crescendo o tempo todo é quem está na frente de batalha como voluntário, né? Eu tenho absoluta certeza que a Selma, o Ricardo, as pessoas que estão de frente da casa, né? Da CEIP, tem crescido muito nos últimos tempos. Por quê? Por todas as dificuldades e para poder manter a frente e a necessidade de, quando se precisa falar para o outro, você precisa falar antes para você. E você começa a se cobrar que certas coisas você não pode fazer mais, porque você está falando para ninguém fazer, você não vai fazer. Então, nesse processo, é um processo de crescimento. Então, tais atitudes possuem um enorme potencial transformador do indivíduo, impactando no seu crescimento interior. Por isso, de novo aqui, eu vou ficar repetindo isso aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque se eu não faço nada pelo outro, eu fico na minha condição cômoda de viver meus próprios valores. Eu, para poder conviver com a Kátia, eu preciso ouvir a Kátia, eu preciso entender os problemas dela. Certas coisas que ela fala que eu não gosto, eu vou precisar aprender. Então, as relações nossas do dia a dia nos tornam melhores quando nós temos um amor, quando nós temos uma tolerância. E quando a gente entra para fazer caridade para alguém, a gente precisa despertar isso dentro de nós. Está muito rápido? Não. Eu estou preocupado que tem muito slide. Ah, viu, Valéria? Viu? Estou liberado. Estou liberado 10 minutos. Tá. Mas o que é necessário para a gente ser um voluntário? Porque tem isso também, tá? Quando a gente trabalha com voluntariado, chega um monte de gente para ajudar. Mas, muitas vezes, muito ajuda quem não atrapalha. E, às vezes, a gente está num trabalho tão sério, tão comprometido, que tem princípio, meio e fim, e a gente não consegue dar conta, porque, além do trabalho, você tem que gerenciar o cara que vem te ajudar. Né? Então, a gente precisa entender que, para ser voluntário, de verdade, para se ligar a um grupo de caridade para ajudar, você precisa também estar disposto a se ligar a esse grupo. Como? É que nós vamos ver. Mas o que é necessário? É necessário estar fortemente motivado. Sem motivação não adianta, né? E eu descobri que isso é difícil, às vezes, num lugar bonito igual o Paquetá, pior ainda. Quando o lugar está com muito problema, as pessoas se juntam mais, né? Eu acho que na dor a gente fica mais próximo. Aqui, não, aqui é tudo tão maravilhoso que aqui é muito difícil se motivar. Porque essa praia é maravilhosa, esse céu é maravilhoso, o pôr do sol é incrível, tem coisas acontecendo o tempo todo. Se eu não quiser fazer nada, eu fico sem fazer nada num ambiente maravilhoso. Né? No mundo lá fora, não é bem assim. Então as pessoas acabam tendo que se movimentar mais. Né? É preciso com o desejo de ajudar, de ser útil, de participar, de agir e de ter gratidão e amor. Sem isso não adianta, volta para casa, faz as malas. Porque aqui não tem troca venal. Se você não fizer isso por gratidão e amor, está fazendo por quê? Posição, posto, status, não é o lugar. Vai ter que fazer em outro lugar, porque não é aqui.
E a gente sabe que isso faz parte também do ser humano, e vez por outra isso aparece aqui e ali, mas aí cabe nas correções, né? Bem, o que é necessário além de dedicação e amor? Também não é só com dedicação e amor que a gente coloca a coisa para frente, não. Você tem projetos reais, né? Você sabe, para fazer sopão, você tem que ter os ingredientes da sopa, você tem que ter as pessoas para entregar, você tem que voltar, você tem que limpar. É uma indústria. A caridade tem que ter processos, muitas vezes, industriais, né? Porque conforme isso cresce, a gente não consegue ir dando conta, então precisa aprender a lidar isso. Ser voluntário exige um perfil adequado, né? A pessoa deve estar motivada pela solidariedade, primeiro ponto. Tem que estar motivada pela solidariedade. Ter identidade com a ação que escolheu. Tem que estar identificado com aquilo. Seja por, no caso de quem frequenta as casas espíritas, tem toda essa incentivo da caridade. Então isso é bacana, já vai, né? Ter identidade com a ação que escolheu. Precisa ainda dispor de algum tempo livre e estar capacitado. O voluntário precisa estar capacitado. Vamos, por exemplo, doutor Alegria, né? Nos hospitais. É um serviço belíssimo, mas tem que capacitar. Senão, ao invés de ajudar, ele vai matar o paciente. Então, precisa ter essa preocupação. Então, quando eu tenho muito amor, muita vontade de ajudar um grupo, eu preciso, primeiro de tudo, estar disposto a ser capacitado. Porque senão não adianta, né? A pessoa que vem para cá, para casa, fazer um trabalho voluntário, um trabalho de caridade na casa espírita. Mas ela pega a chave com a ação, não, eu sei, eu vou fazer, e não quer ser capacitado, ela vai ajudar ou vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Porque ela tem que ouvir que a casa tem uma ordem, a casa funciona assim, 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 não é de qualquer jeito. Então isso faz parte de uma capacitação mínima, mas tem que estar disposto, porque senão ao invés de ajudar, atrapalha. Então tem que pensar sempre nisso. Porque não tem uma coisa que diz que de boa vontade o inferno está cheio? É mais ou menos isso. Todo mundo no seu interior está querendo ajudar, mas precisa ajudar dentro de uma ordem e de uma lei que funciona em determinado lugar, né? Então o voluntário precisa ter essa ideia. Também é importante possuir qualidades como pontualidade, respeito e capacidade de integração. Gente, mas por isso que ninguém quer ser voluntário, não quer fazer caridade. Talvez, né? Porque tudo isso precisa ter, porque senão ao invés de ajudar, vou repetir, atrapalha. E a gente não pode dificultar o mundo que nós vivemos, porque ele já tem problema demais, né? Então a gente está cheio de amor, cheio de vontade, querendo ajudar, mas precisa fazer a coisa certa, né? Mas só um instantinho, o que será capacidade de integração? O que será capacidade de integração? Relacionamento, capacidade de ouvir o outro, de entender que existe uma hierarquia mínima necessária, né? As diferenças, somos diferentes, graças a Deus. Imagina se todo mundo igual, que coisa chata. Ia ser insuportável, né? Imagina a gente olhando o nosso espelho o tempo todo. Ninguém ia aguentar. Então, entender as diferenças e tudo isso. Então, capacidade de integração é o mínimo também que tem que ter para que a gente possa fazer um trabalho coletivo, que senão não vai, né? Bem, mas o que o voluntário não pode ter, né? O voluntário não deve ter um sentimento paternalista. Deve ser capaz de manter sigilo de tudo aquilo que se refere ao seu assistido. Isso é fundamental. Por que eu falo de paternalista? Quando eu estou atendendo uma pessoa, especialmente questões, pessoas com doença, ou então pessoas que em estado de pobreza absoluta, que estão em situação de rua, como o projeto do Eli cuida, eu tenho que ter um amor gigantesco, mas eu não posso ter uma atitude paternalista com ele. E eu preciso entender, né, que ele também tem a missão dele, e que eu tenho a minha missão, né, e eu preciso entender o tempo de cada um. Que muitas vezes nós nos colocamos com uma arrogância tal que a gente está tentando mudar o destino e a história do outro. Eu posso dar amor, eu posso fazer caridade, eu posso dar suporte para ele ser uma pessoa melhor, mas eu não posso viver a vida dela. A vida dela pertence a ela. Isso faz parte do contrato encarnatório dela. E eu tenho que dar conta do meu contrato encarnatório. Isso não quer dizer que eu vou passar por cima, não é isso. Eu preciso fazer sempre o melhor de mim. Mas eu preciso ter sempre o entendimento de cada um tem sua história para viver.
e que cada coisa foi colocada no lugar certo. Né? Isso é não ter um olhar paternalista sobre o outro. Né? Isso é muito importante nos nossos processos também. Bem, sua missão será sempre apoiar. Apoiar um grupo, né? Apoiar o que está acontecendo. Aqui não cabe competir, interferir ou criar obstáculos, pois dessa forma se perde o espírito de voluntariado. Não pode ter competição num trabalho de caridade voluntário, né? Mas vocês acham que não acontece? Por quê? Porque somos seres humanos, cheios de falhas. Só que quando a gente sai de casa para fazer um trabalho de assistência, a gente tem que, nas nossas orações, pedir para deixar esse nosso lado humano cheio de defeito em casa. Porque se eu estou indo ajudar alguém, como é que eu posso, né, querer competição, querer aparecer, pendurar melancia? Não é isso. Tem que estar aberto a tudo isso. A isso tudo, quando a gente vai fazendo esse monte de exercício, o que acontece? A gente se melhora como pessoa. Por isso que a caridade promove salvação também. Porque a caridade te obriga a mudar. Te obriga a se transformar, a virar uma pessoa melhor. Porque senão você não consegue servir. Você só consegue ajudar o outro quando você tem algo para dar. Para você ter algo para dar, você precisa o quê? Aprender, se transformar, fazer o quê? Reforma íntima. Né? Porque senão não adianta, né? Então, assim, é sempre um grande exercício. Bem, mas quando que um voluntário faz a diferença onde ele está, né? Quando é que esse voluntário chega num determinado ambiente e ele faz a diferença? Quando faz uma entrega generosa do melhor de si, atuando com profissionalismo, humanidade, eficácia nas tarefas solicitadas. Olha só, esse voluntário, existem níveis de voluntário, como em todo lugar, né? Mas quando é que ele faz a diferença? Quando ele é uma pessoa que faz a diferença, é quando ele faz uma entrega do melhor que ele tem dentro dele. Ele sai com amor, com gratidão, fala, gente, hoje eu vou fazer aquilo porque é importante, né? Atuando com profissionalismo, humanidade, eficácia nas tarefas solicitadas. Não é fazer o que quer, é fazer o que está sendo solicitado. De novo, se eu tenho um ambiente hospitalar, eu não posso chegar como voluntário e fazer o que eu quero. Não. Eu tenho que fazer o que está sendo solicitado. Somente aquilo. Com amor, dedicação, fazer bem feito, fazer uma entrega. Aí não cabe o que eu estou pensando. Cabe o que eu preciso fazer. E normalmente, mas se eu tirar essa cadeira daqui e botar ali. Não, mas se a enfermeira fizesse aquilo. Mas o Eli, ele não está fazendo isso direito. Não cabe a você isso. O que cabe é, com esse espírito de dedicação e amor, fazer o melhor. Isso é o serviço de um voluntário. E, num outro momento, conversar sobre isso. Tá? O voluntário é, acima de tudo, um teimoso, que se nega a cruzar os braços e recusa aceitar as coisas como elas são, e se enche de energia para tentar transformá-las. Eu acho que isso é um pouco da nossa... Eu acho que quem tem uma visão, né, espiritualista, também é isso, né? É um cara teimoso que se recusa a aceitar a realidade do mundo como se mostra, e a gente está buscando o tempo todo novas possibilidades de vida e tentar entender em que mundo é esse que nós estamos vivendo. E, de alguma maneira, ajudar a transformá-lo, né? Como diz ali. Não se trata de transformar o mundo, mas de dar o primeiro passo rumo a essa transformação, né? Óbvio que nós não temos a pretensão de transformar o mundo ou o ambiente que nós vivemos. Mas nós precisamos dar esses passos juntos, caminhando, né? Fazendo pouco a pouco o que nos cabe. E muitas vezes o que nos cabe é fazer o quê? Vamos lá? Mudar nós mesmos, né? Mudando a nós mesmos, a gente já transforma o mundo um pouquinho melhor. Porque cada um sabe, né? Quando quer perturbar a vida do outro, como é que é poderoso, né? Não é? Então, se a gente já tira isso do mundo, ótimo! Já é menos um para perturbar a vida dos outros, né? Então, isso também é um serviço, um exercício para a nossa vida. Isso também é um passo de transformação. Transformação coletiva, né? O voluntário nos ajuda a sair da nossa... Desculpa, o voluntariado nos ajuda a sair da nossa casca para ver um mundo novo. Por quê? Né? Porque eu começo
quando eu me abro, principalmente se eu me abrir de coração, a espiritualidade vai começar a mexer no que é importante para mim, né? E vai me colocando em situações de aprimoramento necessárias. Então, quando eu saio da minha casa e que me abro para um serviço de amor e caridade, né, estou aberto de fato, né? Eu começo a ter oportunidade de ver um mundo diferente. Eu começo a ver que o meu sofrimento não é o maior do mundo. Eu começo a ver que eu posso fazer muito pelos outros. Eu começo a ver como eu devo ter gratidão por tudo que eu tenho na minha vida. Eu começo a aprender muito sem precisar estar em sala de aula, não. A vida está ali, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu começo a ver pessoas parecidas comigo em processos mais à frente de sofrimento, que eu vi, cara, se eu não mudar, eu vou ficar assim. Então, quando a gente sai da nossa casa e que se coloca num serviço voluntário e que abre o coração, né, e começa de fato transformar caridade de fala em caridade de ato, a espiritualidade começa a nos mostrar esse mundo novo para nós. Porque a gente só cresce assim. A gente só cresce no campo de ação. A gente não cresce no campo da teoria. Se fosse assim, seria ótimo, né? Nós teríamos escolas maravilhosas, trancadas com vidro e ar-condicionado, e a vida era assim. Mas não é. O que acontece é no fronte, é no dia a dia, é no embate com a vida. Para isso que nós nascemos, vamos combinar, né? E estava escrito lá em letra pequenininha, vocês não leram no contrato encarnatório. Estava lá embaixo no contrato encarnatório, em letra pequenininha, num cinza bem clarinho, estava escrito isso. Que ia ser assim o aprimoramento, e não adianta reclamar, porque estava escrito lá, segura a onda e vamos em frente, né? Então o voluntário, quando ele sai da casca, ele descobre um mundo novo. Vamos lá. Mas bem, esse era o tema que estava lá no cartaz no Facebook. O voluntariado faz bem para quem, né? Ser voluntário faz bem à saúde? Né? Sim. O trabalho voluntário é uma boa maneira de cuidar da saúde. Pesquisas confirmam que ajudar o próximo, além de proporcionar benefícios para a alma, reduz o estresse, combate a insônia, a depressão, entre outros males. Aí você vê por que criaturas que dedicaram a sua vida, né, a obra maior, né, o Chico, a Madre Teresa, às vezes eles estão ali com fiapo de corpo físico. Você vê que eles não se sustentam mais, mas estão ali, felizes, alegres, contentes, até o último momento que a casca vai quebrar de vez e não sustenta mais. Por quê? Porque isso vos alimenta. E alimenta só eles? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. A nós também. É que a gente vive num mundo material tão quadradinho e tão bem definido, e nós fomos tão adestrados desde a nossa formação do Jardim de Infância e CA, que a gente passou a acreditar somente no que é visível, material. E a gente é muito vítima disso, nós somos vítimas das nossas crenças. Por isso que eu digo o tempo todo que nós não somos, desculpa, eu falo por mim, tá? Nós não somos espiritualistas coisa nenhuma, nós estamos aprendendo a um dia ser espiritualista, que a gente ainda é materialista sim. Porque tudo a gente tem uma desculpa para dizer, mas não, peraí, não, eu não posso. Tudo a gente tem mil desculpas. Por quê? Porque a gente ainda não acredita de fato que nós somos uma existência espiritual numa experiência material e não o contrário. Mas nós vivemos como se fosse o contrário. Que nós tivéssemos um espírito. Não, nós somos um espírito. O que nós temos é uma matéria. É outra coisa. A relação é completamente diferente. Né? E a gente pensa o tempo todo ao contrário, né? A gente tem, é muito engraçado quando a gente fala de espiritualista que tem medo de espírito e tem medo da morte. É um contrassenso. Não é? Mas eu conheço, tenho uma amiga que tem um medo de ver coisas, né? Tem medo de quê? É o mundo real, né? Tá aqui, né? Então a gente vai fazer o quê? Mas é isso aí. Bem, então vamos lá. Benefícios para a alma, reduz o estresse, combate a insônia, depressão, entre outros males. Vamos lá, rádio. Trabalho voluntário, palavras de conforto e gentilezas. Pequenas atitudes que, além de ajudar o próximo, trazem benefícios para si próprios e também para a sua saúde. Gente, caridade, né, espírito de voluntariado, não é só fazer grandes projetos, não. Vou voltar ao início. Né? Pequenas atitudes que, além de ajudar o próximo, trazem benefício para si próprio.
muitas vezes o que nós estamos precisando é de pequenas gentilezas, tá? Palavras de conforto, apoio. Isso também faz parte de caridade. Isso também é olhar o outro. Isso também é acolher. Isso também é fazer o bem. Nem tudo são grandes feitos. Para acontecer um grande feito, precisa antes uma escadinha de pequenas coisas. E nisso a gente vai aprendendo também. E nisso a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Quando a gente percebe, alguém passa para a gente e fala, o que aconteceu com você? Você está tão diferente. Aí tu fala, o que foi? Não, a pessoa não tem nem coragem de dizer que antes a gente era terrível, né? E com o tempo vai passando, a gente vai mudando, né? Aí, a doutrina está me ajudando. Por quê? Porque a gente está exercitando. O quê? O que deveria ser a nossa essência. Porque tudo que não é a nossa essência foi colocado depois, né? Então a gente precisa voltar ao que nós somos de fato, né? A nossa essência divina que está em nós. Bem, vamos lá, Raj. O serviço voluntário é uma atitude que muitos profissionais da área de saúde estão considerando um ótimo remédio para sentir-se melhor e mais feliz. Quer dizer, isso já chegou a áreas de pesquisa, né? Todo mundo fica, por que essa pessoa vive tão bem? O que acontece isso? Por que ela é assim? Ela se dedica, ela não ganha nada com isso, que coisa mais absurda. Então por que essa pessoa... E vai percebendo que ela tem uma vida melhor, que ela tem mais saúde, e começaram a fazer pesquisas em cima disso. Basta lembrar que o ser humano é um ser social, precisa do grupo e sente prazer quando, de alguma forma, colabora para o bem-estar do outro. Lembrando dessa frase que o ser humano é um ser social, nós só sobrevivemos porque nós nos juntamos uns aos outros. O nosso bebê é o bebê mais frágil do planeta. Por quê? Graças a Deus, né? O cavalinho levanta e anda, o leão vai rapidinho procurar a teta da mãe para se alimentar. Nosso não. Nosso bebê, se não tiver ajuda ali de 2, 3 pessoas em volta, perece, né? Isso faz com que nós tenhamos a capacidade de desenvolver esse sentido de grupo. E se não tiver isso, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos sempre do outro. E isso é ótimo, porque precisando do outro, nós caminhamos de uma forma melhor. Bem, percebemos isso mais facilmente por ocasião das grandes calamidades. As pessoas mobilizam-se para dar assistência aos que necessitam, né? Nos momentos de grande calamidade é muito interessante, a gente repara isso. Às vezes, aquela pior pessoa do bairro que todo mundo detesta é a que mais se mobiliza e ajuda. Faz a gente ficar com carão, né? Falar, meu Deus, como é que pode essa pessoa ser fazendo, ajudando isso? Mas por quê? Teve um despertar daquelas coisas que nós falamos lá no início de transformação. Bem, pesquisa realizada durante 10 anos por professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, envolvendo 2.700 pessoas, concluiu que o trabalho voluntário é um ótimo remédio. O estudo apontou que ser voluntário faz bem ao coração e ao sistema imunológico, além de aumentar a expectativa de vida e vitalidade, como a gente falou. Então, assim, o serviço voluntariado, a caridade faz bem a quem? Vamos voltar aqui, né? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a gente se fortalece quando está no processo de caridade, né? A gente ganha força, e força imunológica, isso está comprovado, né? A gente vai ganhando, a gente vai ficando mais forte contra todas essas influências do mundo, né? Tem uma questão espiritual seríssima, claro que tem, mas também tem uma questão química, física, biológica. E é um grande gatilho interessante, né? Porque faz com que a nossa raça se preserve. Se quando eu faço bem, eu me fortaleço, né? E de alguma maneira eu estou fazendo com que essa raça se preserve. Quer dizer, é um gatilho que nós temos dentro de nós para que a gente possa continuar vivos como espécie. Os pesquisadores notaram que as pessoas que têm esses gestos de altruísmo, ao perceber a felicidade e a gratidão dos outros, liberam no cérebro endorfina, responsável pela sensação de prazer. Ela diminui a sensação de dor e as chances de ficar doente. Olha só, diminui a sensação de dor e as chances de ficar doente. Outro ponto importante da pesquisa foi a melhora no funcionamento imunológico de quem ajuda. Isso quer dizer o quê? O cara que sai da casa dele, pega ônibus, trem, não sei o que lá, e ele parte para um serviço voluntário de caridade, ele está sendo beneficiado pela própria natureza.
ele está ganhando força, ele está ganhando tessitura no seu sistema imunológico, está ficando forte para quê? Para aguentar todo o tranco que a vida tem. Né? E a pessoa que está na mesma condição que ele, que ficou em casa assistindo a televisão, só continuou seu processo de poluição interna, que a gente tem o tempo todo agora, e não ganhou nada com isso. Né? Eu acompanho nesse meu trabalho de voluntário senhoras e senhores de idade avançada, assim, como são vivos, né? Continuam sendo quem são. Não esperem milagre não, que o ser humano é o que é. Tá? Eu aprendi isso. Às vezes a gente acha que a pessoa vai virar boazinha, vai virar um anjo de candura. Não é isso. Mas ela sai todo dia da casa dela para cumprir aquilo, ela ajuda, ela faz. Uma tem 87 e está ali do jeito que é. Mas está viva e diz, eu estou viva, eu estou fazendo as coisas, eu não posso ficar na minha casa e deixando as coisas assim. Eu falei, gente, que interessante isso, né? E ganha vida mesmo, né? E ganha força, né? Vamos? Fazer o bem proporciona uma satisfação pelo simples fato de se saber que passou para o outro algo positivo, trazendo uma agradável sensação de bem-estar. Quem já sentiu isso aqui? É bom, né? Quando você consegue fazer algo de bom para a pessoa, né? Você fica igual a criança, assim. Que legal, poxa, eu sirvo para alguma coisa, que legal, a gente ganha o dia, né? Que a gente faz um bem, é uma coisa que vem uma alegria que a gente não sabe nem do que tamanho é. E seria interessante que o maior número de pessoas pudesse sentir isso, né? Que faz um bem, e não esperar as grandes calamidades, não, nas pequenas coisas, né? No metrô, de novo, levantando para quem é de direito sentar, né? Ajudando uma pessoa na barca, coisas bobas, mas faz a diferença na humanidade. E eu acho que a gente só está vivendo esse mundo caótico porque nós estamos deixando de fazer essas pequenas coisas. São as grandes, não. As pequenas coisas. E tudo vai ficando muito normal, né? E não é tão normal assim. Normal é a gente ser do bem, eu acredito, né? Mas, bem, o que acontece com o cérebro de quem ajuda o próximo, né? Neurologistas brasileiros desenvolveram uma pesquisa com esse objetivo. Vamos lá, Raj. Submeteram 19 voluntários estudantes universitários a exame de ressonância magnética funcional, enquanto realizavam uma tarefa determinada pelos pesquisadores. Eles pegaram esses jovens, colocaram um monte de troço neles lá e começaram a dar algumas tarefas para eles. Né? Antes do exame, os voluntários receberam uma quantia de $128 e a explicação que essa quantia poderia ser doada a determinadas instituições beneficentes apoiadas pelo Fundo das Nações Unidas, e que o saldo, ou todo o dinheiro, caso quisessem, poderia ser embolsado pelo participante. O que eles fizeram? Deram um monte de dinheiro para os caras e falaram, olha só, se vocês quiserem, vocês podem enfiar esse dinheiro no bolso. Né? Mas também, se vocês quiserem, vocês podem doar para uma instituição ligada às Nações Unidas, e passaram lá num vídeo o objetivo dessas instituições. Né? Em seguida, receberam explicações de como essas ações desenvolvidas pelas referidas instituições, como é que eles trabalham, qual o objetivo, o que eles fazem pelo bem coletivo, né? Isso tudo cientificamente, aquela coisa toda cheia de normas e procedimentos. Os resultados mostraram uma intensa ativação do sistema de recompensa do cérebro sempre que o voluntário decidia reter o dinheiro para si. Ou seja, ganhar dinheiro gera prazer. Alguém tinha dúvida disso? Não, né? Todo mundo fica feliz quando ganha dinheiro, né? Né? Até aí tudo bem, né? Quer dizer, uma das primeiras coisas que eles identificaram na pesquisa era isso. Quando eles davam o dinheiro, a área do cérebro, né, ficava de... Ele fala, poxa vida, que coisa interessante. Se ilumina tudo no momento que poder desse troço, né? Vamos lá. Um dado inesperado da pesquisa, no entanto, surgiu quando se observou os exames dos que resolveram fazer doações para as referidas instituições. Apagou. Ok. Vou voltar. Sai daí, computador. Sim. Um dado inesperado, no entanto, surgiu quando se observou os exames dos que resolveram fazer doações para as referidas instituições. Além do sistema de recompensa, outra área do cérebro também foi ativada, o córtex pré-frontal, no qual se situam os sentimentos de empatia.
e que entra em ação quando nos ligamos efetivamente a alguém ou quando praticamos um serviço voluntário, né? Primeiro é interessante a gente lembrar o que é essa empatia, né? Quem é que lembra? Empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, entender o seu sentimento, entender como vive, antes de fazer pré-julgamentos. Então, uma das coisas mais importantes para o ser humano no dia de hoje é aprender a ser empático. Ao invés de ficar apontando, não, peraí, se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro vive, né? Porque a gente não sabe, né? Mas todo mundo está vivendo uma grande luta no seu processo encarnatório e nós não sabemos nada a respeito disso, né? A gente sabe muito, muito mal da ponta do nosso nariz para dentro. Para cá a gente sabe nada. E a gente faz julgamentos desnecessários, que não contribuem para nada e gera o quê? Quem pode me dizer? Conflito, né? Então, empatia é algo muito importante. E eles perceberam que essa área, né, era ativada, né, gerando sentimentos de empatia quando a gente entra em ação efetivamente com alguém ou quando nós praticamos serviços voluntários. Ou seja, o ato de doar gerou prazer e esse veio acompanhado de um sentimento de solidariedade, né, para com aquelas pessoas atendidas pelas instituições beneficentes. Então, além de toda aquela área de quando você ganha o dinheiro, fica felizona ali, né, o ato de pegar parte desse dinheiro ou todo, né, e doar para uma instituição que tem um trabalho relevante, porque eles viram que trabalho é esse, movimentou uma outra área de prazer, que é uma outra história. É um outro nível de prazer, é um outro sentimento de prazer. O prazer de fazer o bem ao outro, mas não apagou o outro, não. Quer dizer, então você entra num estado de êxtase, né? Essa coisa que a gente sente quando faz o bem a alguém, que não sabe o que é, que você volta para casa saltitando igual a criança feliz, né? Porque algo mudou em você. Então você tem aqueles instantes onde você se sente bem, de uma maneira que você não sabe nem bem o que é, né? Isso é uma resposta da natureza, né, para você manter a sua espécie em ordem, bem e feliz, né? Quando você pratica a caridade, você possibilita o quê? A salvação da sua espécie. Por quê? Você desenvolve empatia, você se coloca no lugar do outro. Assim sendo, você julga menos, você chuta menos. E com isso você muda o outro? Não, você muda você, que você comete menos erros. Você amplia o seu amor. De fato. Então será que é por isso que tem que ter caridade? Porque na teoria eu não consigo praticar isso? O livro já está escrito, só você escrever o seu. Você tem que ir para a prática. O que você aprendeu no livro já foi codificado, está ali. Foi impresso em muitas línguas. Mas daí para frente, tinha que estar escrito embaixo assim, daí para frente é contigo, meu irmão. Tem que botar isso embaixo. Na última folha, daí para frente é contigo, meu irmão. E isso vai ser sempre na prática. Isso vai ser sempre na caridade. Isso vai ser sempre na sua capacidade de se transformar e de se abrir. De novo, isso não acontece sozinho dentro do quarto. Viu, Raj? Não pode ficar só no computador. Tem que ir para a rua, embate. Vamos lá, Raja. Esse estudo detectou que fazer o bem traz sensações prazerosas àquele que o faz, né? O seu estudo, tá? Isso não estava num livro espírita, não. Isso foi pesquisa de cientista, desses quadradinhos, né? A sensação acrescida de um sentimento positivo, a empatia para com o beneficiado. Ou seja, há uma recompensa ao praticar o bem. O corpo, não é o espírito, tá? A gente está falando de corpo, isso é pesquisa científica. O corpo confere, através de mecanismos internos automáticos, um prêmio àquele que o praticou. Ganha quem recebe e ganha quem pratica o bem, né? Portanto, ajudar ao próximo está na nossa própria natureza, faz parte do ser humano. Isso é tão verdade, quando a gente começa a cuidar somente do nosso próprio umbigo, a vida vira uma bagunça. Cada vez tem mais problemas. Quando a gente olha somente os nossos próprios problemas, tem uma fila de problemas, se quiser. Quando a gente começa a dedicar um tempo ao outro, a gente começa a ver que os nossos vão sendo resolvidos também pouco a pouco. Por quê? Porque problema também tem tempo, tem time.
Tem coisas que tem hora de começar e terminar. Quando eu fico muito olhando para ele fica gigantesco. Quando eu começo a dedicar parte da minha vida para o outro, além de eu fortalecer a minha capacidade imunológica, de eu ter mais saúde para enfrentar, e de eu ter uma força maior da vida, as coisas vão caminhando. E nós, então, que temos um olhar espiritualista, nós vamos percebendo também que todo um processo atrás vai nos ajudando a vencer, né? Porque enquanto eu estou cuidando do meu próprio umbigo, não precisa de ninguém para ajudar, né? Eu dou conta, teoricamente. Agora, se eu estou cuidando de 5, eu tenho auxílio de 5. Teoricamente, ou talvez mais. Se eu estou cuidando de 1000, eu vou ter um auxílio para cuidar de 1000. E com isso a minha vida vai também caminhando de outra forma. Né? Quando a gente sai do nosso olhar, do próprio umbigo, e começa a olhar um olhar caridoso, um olhar voluntário sobre a vida o lugar que nós estamos vivendo, a nossa vida também vai a reboque. E quando a gente percebe, nós cruzamos a ponte. Fala, meu Deus, eu não sei nem como é que eu passei por isso. Mas passou. Por quê? Porque você estava num conjunto atravessando a ponte. Né? E atravessar a ponte sozinho, às vezes, é muito difícil. Bem, por que fazemos o serviço voluntário? Né? Simples, não podemos fazer diferente. A nossa felicidade depende disso, né? E está aqui na revistinha, achei barato quando eu peguei aqui que eu li, né? Fora da caridade não há salvação, né? Por quê, né? Porque o mundo como está, ele não suporta mais viver no egoísmo. Já deu, acabou. A gente está vendo esse mundo de conflito aí, de política, de tudo isso, só tem uma palavra colocada ali, egoísmo. Cada um pensando em si próprio. E eu vou fazer uma pergunta maior. Cada um de nós, se estivesse naquela posição dele, será que estaria fazendo diferente? Porque ainda somos egoístas. Ainda pensamos na nossa família primeiro, ainda pensamos no nosso bem-estar primeiro, e nós não somos de fato espiritualistas ainda. Mas ainda dá tempo. E nós temos uma casa como essa, porque é uma casa de transformação. Uma casa de aprendizado, onde as pessoas vêm para cá, para que cada um de vocês, cada um de nós, possa ter um espaço de transformação coletivo, de aprendizado, né? De transformar o egoísmo em altruísmo. E é só isso que dá para mudar. Que a partir daí, a gente começa a redesenhar uma nova sociedade, com base na espiritualidade. Isso é o nosso caso. Se bem, eu acho que deveria ser todos. Eu não consigo acreditar no mundo sem ter uma base espiritualista, mas aí eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, para a nossa brasa. Não consigo imaginar um mundo materialista dando certo. Não consigo imaginar, porque não dá conta do todo. E se a espiritualidade é uma realidade, não dá para fazer um projeto do mundo onde não se encaixa a espiritualidade. Senão fica faltando a metade, né? Não adianta pensar em política sem pensar em espiritualidade. Não adianta pensar em saúde sem pensar em espiritualidade. Então, tudo, de alguma maneira, nós vamos ter que ter o olhar espiritual, né? Então, Raji, gostaria de agradecer. Viu, Valéria? 5 minutos. Viu? Consegui. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de, mais uma vez, falar para vocês, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de ainda fazer grandes transformações enquanto encarnados. Não espera voltar não, hein? Esse papo, né? A gente vai e volta, mas não espera voltar não. Começa já, né? Porque isso pode mudar como é que vai chegar lá. Né? Então começa já, começa o trabalho já. E o trabalho de ação no mundo é primordial. O trabalho de sair da zona de conforto, que a gente, óbvio que a gente gosta de um sofazinho, né, da televisão, mas o trabalho de sair dessa zona de conforto no pouco tempo que a gente tenha é preponderante. Ao longo dessa minha vida posso chamar de militância, né, de despertar um pouco mais as pessoas para esse cunho social,
diversos lugares, né? Eu tenho ouvido uma coisa que me incomoda muito. Estou esperando me aposentar para fazer. Estou esperando me formar para fazer. Estou esperando meu marido morrer para fazer. Estou esperando... Não vai fazer nunca. Porque a sua prioridade vai ter sempre alguma outra coisa na frente. Né? E se a gente entende que espírito precede a matéria, e eu estou colocando o tempo todo a matéria na frente, algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Ou então não é assim, né? Vocês acreditam que o espírito precede a matéria? Acredita? Então por que a gente coloca a matéria o tempo todo na frente? Não devia, né? Então a gente deveria dizer assim para nós: o quanto eu acredito que espírito precede a matéria. Tá, 10%? Tá, então 10% da minha vida eu vou colocar o espírito na frente. Amanhã 11, 12, até um dia conseguir colocar 100%. Aí nós vamos aprendendo que fica tudo muito mais leve. Eu acho que eu já consegui colocar 2%. Já ficou bem mais leve, né? Eu acho que, assim, um exercício de muitos anos, acho que eu consegui uns 2%. Mas o que eu tenho aprendido muito, e essa experiência em Paquetá, nessa casa, com a Selma e o Ricardo, com essa diretoria, que nos permite essas loucuras de vir falar para vocês, né? É que, realmente, quando a gente se flexibiliza para o plano espiritual vai te utilizando. Isso é fato. Né? Então se coloquem, se disponibilizem. Né? Manda para cima, né? E diz assim: por favor, me utilize. Eu não quero passar essa encarnação em vão. Né? Falar como uma pessoa muito importante na minha vida falava sempre para mim: meu filho, não perca essa encarnação. Não perca essa encarnação. Então eu gostaria de fechar essa conversa dizendo para vocês: não percam essa encarnação. Aproveitem ao máximo, vivam, sejam felizes, dancem. Eu vou sair daqui e vou para o show lá no vagão com a minha família, ficar feliz da vida, porque isso também faz parte. Né? Mas não deixem as questões espirituais de lado. Né? Pensem sempre nos nossos processos evolutivos. E pensem sempre, se o que eu quero de modelo para a minha vida está dentro do que eu acredito como verdades espirituais. Se não, mude o modelo. Porque muitas vezes eu estou dentro de um modelo de vida que não se encaixa com o que eu acredito. Né? Exemplo bobo aqui, que ainda tem 2 minutos. Né? Eu quero fazer um projeto, vou montar uma empresa. Mas essa empresa que eu vou montar, para eu poder ganhar dinheiro e sustentar, ter tudo que eu quero ter, eu vou ter que desrespeitar todos os valores espirituais que eu aprendi até agora. Não faça. Vai sair caro. Né? E assim para muitas coisas. Nos relacionamentos a mesma coisa. Né? Se apaixonou por uma criatura. E a criatura vai ter que fazer, você, para poder viver aquele relacionamento, vai ter que apagar tudo aquilo que você viveu e aprendeu da espiritualidade até então. Até vai, mas vai se arrepender. Porque vai sair caro, e assim o todo. Porque a espiritualidade que está em nós, acreditem, não é uma opção, veio de fábrica. Não é opcional, veio de fábrica. A espiritualidade que está em nós veio de fábrica. Algumas pessoas nem sabem disso, e nós veio de fábrica. Então não tem jeito, está em nós. Por mais que queira fugir, o tempo todo aquilo vai gritar dentro de nós. Né? Muito obrigado por mais essa oportunidade que essa casa está dando à minha família, de alguma maneira está contribuindo ou aprendendo aqui, ou tendo trocas importantes, e que todos vocês possam cada vez mais estar abertos ao que a espiritualidade tem para dizer, e que não deixem somente nas letras dos livros. Né? Senão, quando morrer, vai ter que levar tudo no caixão os livros, porque não vai adiantar nada. Né? Então, que coloquem em prática, né? E que façam, e que percebam como a vida muda. Isso é fato. Isso não estou falando da minha vida, não. Estou falando das pessoas que eu observo. Quando as pessoas praticam aquilo que elas acreditam, de fato a vida muda. Aí elas chamam isso de milagre. Bobagem, não é não. É transformação.
Espiritual, óbvio, né? Mas você sai de uma condição A e vai para uma condição B. Valéria Selma me deu mais 10 minutos, então posso falar. Brincadeira. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela paciência comigo também. Obrigado.